E nessa aula a gente vai estudar sobre stable angina e unstable angina, que é a angina estável e a angina instável. A angina estável ela é caracterizada por uma dor que acontece normalmente depois de esforços físicos ou atividades extenuantes. Então, teoricamente, o paciente ele consegue prever que ele vai sentir aquela dor por conta do esforço que ele realiza. Então, se ele já consegue prever isso, essa é uma angina um pouco mais leve, um pouco menos grave relacionada à angina instável, e também o paciente consegue se planejar e tomar, muitas das vezes, a nitroglicerina, até mesmo antes dele fazer essas atividades, por ele já esperar que essa dor possa acontecer. Então, quando o paciente faz as atividades, ele sente dor aos esforços, mas também quando para, ele costuma sentir alívio. É um tipo de dor que dura normalmente menos do que 5 minutos e é algo que o Uniclex gosta muito de comparar. É uma dor que é aliviada com a nitroglicerina. Então, o paciente toma nitro, que é um vasodilatador, administrado normalmente em ambiente doméstico por via sublingual. Então, o Uniclex ele gosta muito dessa informação. E a angina instável, ela é uma angina mais grave. Por quê? Porque o paciente ele não consegue prever. Então, o paciente está em repouso e, mesmo assim, ele sente a dor da privação de oxigênio nas coronárias dele. Então, é algo muito mais grave do que a angina estável. A duração da dor pode durar mais de 15 minutos e ela não é aliviada pelo repouso, porque o paciente já está tendo a dor no repouso, e também não é aliviada pelo uso da nitroglicerina. Então, aqui a gente tem uma mãozinha para baixo marcando para a gente que ela não é aliviada pela nitroglicerina. E o que é importante a gente saber disso aqui? O Uniclex gosta disso porque qualquer tipo de doença que é relacionada, parecida ou inversamente proporcional, o Uniclex vai colocar normalmente em formato de SATA, ou até mesmo em formato de questão tradicional ou estudo de caso, vários sinais e sintomas dessas doenças misturados, justamente porque são tipos de sintomatologias fáceis do enfermeiro confundir. Então é importante entender que eles vão colocar um cenário e você vai precisar decidir qual paciente é o mais grave, qual paciente é o menos grave, a depender da pergunta que ele está fazendo. Então, não confunda esses dois sintomas e não confunda também a forma com que ela é aliviada. Na angina estável, é com a nitroglicerina. Com a angina estável, é o paciente parar de fazer aquela atividade extenuante que ele está fazendo, ele já sente a melhora dos sintomas. Essa angina instável é uma angina grave, considerada um aviso para o infarto agudo do miocárdio. Então, ela costuma anteceder o infarto e por isso que às vezes é necessário não só tratamento farmacológico, mas também tratamento cirúrgico, procedimento hemodinâmico. O paciente normalmente vai sentir dor que vai irradiar para os ombros, para os braços, para a mandíbula, para o pescoço e para as costas. Então, é uma dor muito parecida com a dor do infarto. Ela é uma dor intensa que não está relacionada com a inspiração e expiração. Então, independente se o paciente está respirando fundo ou não, é uma dor que ela continua. É diferente da pneumonia, que o paciente, quando respira fundo, ele costuma sentir dor no peito. Essa dor no peito não está relacionada à respiração. O paciente pode sentir dispneia, palidez, suor, palpitações, taquicardia, dizziness, que é tonteira, síncope, hypertension e distúrbios digestivos. Então, notem que são sintomas muito característicos do infarto. Isso já mostra pra gente que o paciente ele está com um grau de obstrução severo. Então, as placas ateroscleróticas estão obstruindo a luz do vaso de uma forma tão severa a ponto do paciente ter toda a manifestação do infarto agudo do miocárdio. O que normalmente vai diferenciar a angina instável do infarto são as alterações de enzimas cardíacas. Mas se as enzimas não conseguirem distinguir se é um infarto ou se ainda é uma angina, o paciente pode ser submetido ao cateterismo para evidenciar qual é o tipo de obstrução que está acontecendo, se já é uma obstrução total representando um infarto ou se ainda é uma obstrução parcial. Então esse paciente vai precisar ser acompanhado, até porque o médico ele precisa se antecipar a um possível infarto agudo do miocárdio. Então, esse paciente vai precisar ser acompanhado de perto. Então, como eu falei, como a gente vai diagnosticar um paciente com angina? Existem várias formas. A primeira delas é através do eletro. Então, o paciente, quando chega na emergência com dor no peito, precisa ser uma urgência médica para a gente precisa monitorar esse paciente, fazer um eletro, normalmente de 12 derivações, para que seja identificado se o paciente tem a depressão no ST ou algum tipo de alteração na onda T durante o episódio de dor. Outro teste que pode ser feito é o stress testing, que normalmente não é realizado na emergência, é feito de forma ambulatorial, que o paciente também vai ser testado a um estresse, a um esforço físico, e nesse momento que ele está se esforçando, ele está sendo monitorizado com um eletrocardiograma, com um médico ao lado dele, um enfermeiro ao lado dele. Então, o paciente ele é submetido a um esforço justamente para que o
eletro consiga captar o momento que ele sente a dor, para ver se tem alteração no ST ou na onda T. Então, normalmente esse é um exame que é feito depois, no momento ambulatorial e não no momento ali de emergência. Então, na emergência é feita eletrocardiograma e colhido enzimas cardíacas e depois pode ser agendado um teste de esforço, que é o teste de estresse, ou até mesmo o cateterismo cardíaco, que ele é um pouco mais invasivo e vai diagnosticar com mais precisão se o paciente está tendo angina e qual é o tipo de obstrução que está acontecendo, né? Qual é o tipo de gravidade que está acontecendo. Então, a gente vai pedir enzimas cardíacas também para esse paciente, para avaliar troponina, CKMB, mioglobina, porque normalmente na angina o paciente não tem alterações nas enzimas cardíacas, então esse pode ser um grande diferencial da angina e do infarto agudo do miocárdio. O paciente normalmente não tem alteração nas enzimas cardíacas. E o cateterismo cardíaco, que pode ser, o paciente pode ser levado de forma emergencial, a depender do nível de obstrução, ou pode ser agendado de forma eletiva esse exame. Esse exame é um exame diagnóstico, e o cateterismo cardíaco ele não é um tratamento. Ele é apenas um catéter que é introduzido através de uma artéria do paciente, pode ser artéria radial, artéria femoral, através de um médico hemodinamicista, onde vai ser visualizado com contraste como estão as artérias coronarianas desse paciente e qual é o nível de obstrução que ele tem. Se for necessário, ele pode evoluir para uma angioplastia com colocação de stent ou até mesmo ser indicado para fazer uma cirurgia cardíaca, por exemplo. A nossa intervention serão: durante o momento de dor precordial, a gente não pode deixar esse paciente sozinho, porque esse paciente ele pode piorar, pode se tornar um paciente cada vez mais instável e irresponsivo, então a gente não pode deixar esse paciente sozinho. E a gente vai avaliar a dor que esse paciente está sentindo em diferentes aspectos. E aí tem o mnemônico, que é um pouco mais fácil da gente memorizar, que é OPQRST. O O tem a ver com onset. A gente vai perguntar para o paciente ou para o familiar que acompanhou quando que essa dor teve início, porque a gente precisa do início da dor, porque através do tempo da dor a gente consegue, às vezes, diferenciar se é uma angina instável, mais estável e até mesmo para passar para o healthcare provider. O P é de provoking or palliating factors, ou seja, a dor ela foi causada por fatores provocados ou por fatores paliativos. Isso é muito importante para a gente diferenciar a angina estável da instável, uma vez que a estável, a gente tem uma provocação dos sintomas porque o paciente ele faz uma atividade extenuante. Já a instável, o paciente não fez nenhum tipo de provocação e ainda assim ele sentiu a dor. Então o P, ele ajuda a gente a diferenciar isso. O Q de quality, ou seja, qualidade da dor, como está sendo de fato essa dor, pedir para o paciente definir como é a dor que ele está sentindo. O R de radiation, que é radiação. Então, para onde essa dor está irradiando? É para o ombro, é para o queixo, é para a mandíbula, é para as costas, é para o estômago. O S é de severity, que é a severidade da dor. E o T de time, quanto tempo essa dor está acontecendo ou quanto tempo ela durou. Depois que a gente fizer essas perguntas para o paciente, a gente passa para o healthcare provider, anota no prontuário do paciente e a gente vai manter esse paciente numa posição de semi-Fowler. Ou seja, a gente não vai deixar esse paciente totalmente com a cabeceira abaixada, porque é um paciente que precisa ter a patência das vias aéreas adequada. A gente vai aplicar oxigênio normalmente com um protocolo para conforto, que gira em torno de 2 litros por minuto, e fazer o ECG de 12 derivações. A gente vai administrar a nitroglicerina e iniciar um acesso IV no caso de necessidade de medicamentos de emergência. Então, esse é um tipo de paciente que pode agravar a qualquer momento, então a gente precisa ter um acesso de controle. A nitroglicerina, isso vai ficar a critério do médico, a depender da gravidade do paciente. Pode ser uma nitro sublingual, uma venosa, isso vai depender da prescrição. A gente vai ver, inclusive, na aula de nitroglicerina, que existem várias vias de administração desse medicamento, várias peculiaridades e informações importantes que a gente precisa saber. Então, isso vai depender da prescrição do médico. A gente vai monitorizar sinais vitais, incluindo a PA, a pressão arterial, que é a blood pressure, após cada dose da nitroglicerina. A gente vai aprender que o paciente que toma nitroglicerina, ele é um vasodilatador. Então, a chance que o paciente tem de fazer uma hipotensão, principalmente postural, é muito importante. Então, todo paciente que toma nitroglicerina precisa ser acompanhado em relação à pressão arterial e também ao alívio da dor. O que a gente vai dar de teaching para esse paciente quando ele for estabilizado e tiver de alta para casa? A gente vai falar sobre a importância dele modificar os fatores de risco que são modificáveis, que é, por exemplo, alterar o estilo de vida, o tipo de alimentação, evitar o fumo, o álcool, drogas ilícitas. Vamos orientar ele sobre os triggers, ou seja, quais são os desencadeadores daquela dor. Então, se ele sabe que ele sente dor,
fazendo certas atividades, ele vai tentar prevenir essas atividades, ou se ele não puder prevenir, tomar a nitroglicerina antes dessa atividade. E vamos conversar e entender se o paciente possui algum tipo de barreira potencial que esteja atrapalhando a adesão terapêutica eficiente desse paciente, e a gente vai ajudá-lo nas orientações e ajudá-los a superar. Então a gente chega aqui numa fase importante dessa doença, que é a fase do tratamento. O tratamento ele pode ser farmacológico ou ele pode ser um procedimento cirúrgico para tratar a angina. Quando a gente pensa em tratamento farmacológico, a gente em primeiro lugar vai pensar na nitroglicerina para o tratamento da angina, porque ela é um vasodilatador potente, então ela acaba contribuindo com a redução da isquemia e com isso contribui para a redução da dor. Quando a gente diminui a supressão de oxigênio, automaticamente a gente alivia a dor do paciente. Podem ser indicados também, concomitante a esse tratamento com a nitroglicerina, calcium channel blockers, porque eles ajudam o coração a relaxar, então aumenta o suprimento de oxigênio para o coração, que é o que o paciente está precisando, e acaba diminuindo a carga de trabalho, que é o workload do coração. Também podem ser prescritos antiplaquetários e anticoagulantes, para justamente prevenir o aparecimento de coágulos e evitar que o paciente tenha trombose. Beta blockers, porque diminui também o consumo de oxigênio pelo miocárdio. Então, falando agora sobre os tratamentos que não são farmacológicos, são tratamentos cirúrgicos, tratamentos que o paciente vai fazer na hemodinâmica, por exemplo, são procedimentos de reperfusão. Então, o paciente vai ser submetido a um procedimento em que vai ajudar ao vaso sanguíneo dele, as coronárias, a melhorar o fluxo sanguíneo para o próprio coração e, dessa forma, diminuir a obstrução que está acontecendo. Então, a gente tem dois tipos de tratamento de reperfusão. O primeiro deles é o PCI ou PCI, que é o Percutaneous Coronary Interventions, que é a angioplastia, a colocação do stent. Então, o que acontece? É um procedimento invasivo que o paciente faz normalmente no ambiente de hemodinâmica, onde é inserido um catéter dentro do vaso que está cheio de placas ateroscleróticas, que são as placas de gordura. No momento em que esse catéter é introduzido, ele é inflado um balão dentro dele que vai permanecer no vaso desse paciente. Então, esse balão ele é inflado, logo em seguida, esse catéter ele é removido. Quando esse balão, que é o stent, ele é inflado dentro do vaso do paciente, ele empurra as placas de gordura, aumentando dessa forma a passagem de sangue nesse vaso. Então, é por isso que esse procedimento é utilizado. Porém, por ser um corpo estranho, tem um grande risco de formação de placas de coágulos nesse dispositivo, que normalmente é metálico ou pode ser biológico. Então, por conta do risco que tem de coágulo, é um tipo de paciente que vai precisar tomar antiplaquetários, anticoagulantes para o resto da vida. Outro tipo de cirurgia que é mais invasiva, que é a cirurgia cardíaca, que é chamada de Coronary Artery Bypass Graft. Essa é a cirurgia de revascularização do miocárdio. Então, a gente vai ver muito na bibliografia e no NCLEX com essa sigla, PABG. Então, essa cirurgia, de fato, é feita uma abertura torácica no peito do paciente por um cirurgião cardíaco. O paciente, de fato, fica sedado, entubado, passa pelo procedimento de ECMO ali no ambiente intracirúrgico. E nesse momento, normalmente o cirurgião, ele vai fazer um bypass. Então, ele vai fazer uma ponte sobre aquela área que está isquemiada. E normalmente ele vai fazer um enxerto da mamária ou da safena para poder conseguir fazer esse recaminho e o sangue começar a fluir normalmente por esse novo caminho que o médico faz através dessa anastomose. Então, isso de fato é uma cirurgia cardíaca grande, o paciente vai para o centro cirúrgico, depois vai para o CTI cardíaco, fica entubado, vem com vários drenos, dreno pleural, dreno mediastino, vem com cicatriz normalmente na safena. Então, ele tem, além da esternotomia, que é a cicatriz no peito, a safenectomia. Então, é o tipo de paciente que oferece muitos riscos à própria saúde por conta dessa gravidade. Então, a gente precisa acompanhar esse tipo de paciente bem de perto.